Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Apóstolo Martins, pastor da Igreja Apostólica Tabernáculo Divino, Ministério Missão Mundial. Desde já agradeço a sua parceria, o seu compromisso com Deus, tá? Eu louvo a Deus pela sua vida, que você tem sido uma bênção. Você tem compartilhado aí e tem curtido as nossas lives. E eu peço que você compartilhe o máximo que você puder essa live, porque eu vou dar sequência sobre o assunto do Estado Islâmico, ou seja, Irã, onde eu falei na última live, tá? Sobre como começou a fundação do Irã. E nós sabemos que começou com Ciro. Ele foi o fundador, tá? Da Síria, ou seja, ele era da Síria e agora em 1935, né? E até 79, o Shah Reza Pahlavi, ele acabou pedindo para que as nações mudassem o nome da Síria para ser Irã, ok? Então vamos aprofundar um pouco sobre o assunto, o que a Bíblia fala a respeito da Síria, que hoje é o Irã, aonde muitas pessoas estão aí revoltadas, entendeu? Até eu também fico revoltado de ver aquelas cenas terríveis que estão acontecendo lá no Irã. Mas eu tenho uma resposta para você, meu irmão e minha irmã, dentro da palavra de Deus. Escute bem o que eu vou falar para você aqui agora. E eu peço que você compartilhe o máximo que você puder aí nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, tá ok? Aí no Facebook, enfim. Faça a sua parte, nos ajude, tá ok? Curte, compartilhe, tá ok? Para que a plataforma possa entender que os conteúdos que eu estou produzindo é de alta relevância para a sociedade, tá ok? Olha o que diz aqui em Isaías 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despadeçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, e por amor do meu servo Jacó, e de Israel meu eleito. Eu a ti chamei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, tá ok? Olha, preste bem atenção, eu vou me deter aqui, pessoal. Você já sabe que a fundação, o Ciro foi um grande homem que Deus escolheu para poder libertar Israel, tá ok? E deu ordem também para que fosse reedificada a cidade. Mas presta atenção aqui no versículo que eu li para você. Isaías 45, 3. Eu te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, e que te chama pelo teu nome. Eu já vi muitas mensagens de muitos pregadores. Eu estou no caminho aí há 43 anos, para a glória de Deus, 50 anos que eu conheço o Senhor, mas eu nunca vi uma mensagem como essa que eu estou te dando aqui agora. Porque eu recebi dos céus. Ai, é forte, pega aí, é forte. O que Deus me deu é forte. E eu quero que você compartilhe isso aí. Tá ok? No versículo 3 diz o seguinte: eu te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas. O que Deus estava falando aqui? Por que o mundo está de olho no Irã, de olho em outras nações? Por causa dos tesouros escondidos. Há muito petróleo, pessoal. Petróleo é ouro.
Petróleo é mais valioso do que você possa imaginar. Petróleo e água são dois elementos que a humanidade precisa. A água para beber e, ao mesmo tempo, a água também para gerar eletricidade. Então, e o petróleo para combustível, gasolina e assim vai, óleo diesel. Então, Deus deu para essa nação aqui, o Irã, as riquezas escondidas. Há muita riqueza ali naquele país. Mas aí você pode dizer para mim, se Deus escolheu, por que Deus está permitindo tal atrocidade que está acontecendo lá no Irã? A resposta está aqui. Olha aqui. A resposta está aqui no versículo 7. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e eu crio a guerra. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Entendeu? Deus é Deus. Deus é Deus. Ele faz o que ele bem entende. E nós, como caco, como barro e caco que nós somos, não temos direito de questionar o porquê de muitas coisas estão acontecendo e Deus não está intervindo. É engano seu, meu amigo. É engano seu, minha irmã. Porque por detrás de tudo isso que está acontecendo, Deus está permitindo, conforme diz aqui no versículo 7, eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e eu crio a guerra. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Isaías 45, 7. Em Isaías 45, 8, diz o seguinte: destilai vós céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abre-se a terra e produza-se a salvação e a justiça. Frutifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei. Aí, versículo 9, para você que critica por que Deus permitiu tanta coisa e tem permitido. Irmãos, olha a resposta aqui que Deus está falando com você e comigo. Versículo 9. Ai daqueles que contendem com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: o que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Entendeu? Deus está falando o seguinte aqui, irmãos: nós não temos que questionar nada. Nós vamos questionar quando Moisés nasceu e Deus permitiu que houvesse aquela mortandade terrível de criança de 2 anos para baixo do sexo masculino, porque todo mundo sabia naquela época que viria o Messias, ou seja, o libertador de Israel, no caso Moisés. Deus permitiu muita morte de criança do sexo masculino naquela época. Vamos questionar Deus, o porquê que Deus permitiu quando Jesus nasceu, tá? Houve também a mortandade também ali de criança do sexo masculino de 2 anos para baixo. Vamos questionar? Claro que não. A gente vai questionar a Deus sobre o que está acontecendo atualmente. A história nos mostra que Deus não perdeu o controle de nada. O que está acontecendo no Irã simplesmente é o cumprimento da palavra de Deus. Não esqueça do que eu estou te dizendo. O atual Irã, no passado, era a Síria, até 1935. E depois, em 1979, tornou-se um Estado islâmico teocrático. O que significa isso, teocrático? Significa que é um governo de Deus. E ali, o governo supremo é o Shah Reza Pahlavi, na época. Entendeu? Então, isso aí não tem como você, como fala, debater comigo. Não tem como eu também debater com você, porque é fato. Deus escolheu, tá, as nações. Deus escolheu, fala Ciro, mesmo antes dele nascer. Deus já havia escolhido ele. Então as coisas estão acontecendo porque Deus já projetou tudo isso. Antes mesmo de eu e você existir, Deus já havia escrito na história dele. No diário divino, na história que Deus resolveu escrever.
tá? Para nós. Já está tudo concretizado diante dos olhos de Deus. Diante dos nossos olhos, não. Nós estamos vivendo. Estamos vendo com nossos olhos o que está acontecendo entre as nações. O mundo parece que está enlouquecido, mas tudo isso há um propósito de Deus. Para o ajuntamento de Gog e Magog, príncipe-chefe de Tubal. A guerra final, a batalha final entre o bem e o mal. A igreja está sofrendo desde o seu nascimento. O povo de Deus sofre desde o início, desde quando subiu para o Egito, desceu para o Egito. Quando Abraão, quando Jacó, tá? Quando Isaac, quando José, os nossos patriarcas desceram para o Egito. E quando a gente vai ver que José, ele morre, quando o faraó morre, ele não conhecia a história que estava por detrás de José. E aí ele faz com que o povo de Deus se torne escravo. Mas aí tinha um propósito de Deus, porque Deus havia dito para Abraão que o povo dele seria escravo, mas num tempo determinado Deus iria vir, iria resgatar o seu povo, iria punir as nações que havia escravizado Israel. A gente vai questionar isso? Claro que não. Deus é bem claro aqui. Ele fala: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e eu crio também a guerra, que é o mal. Tá? Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Ponto final. Tudo está na mão de Deus. Ninguém faz nada sem permissão de Deus, irmãos. E Paulo entendeu muito bem isso. Porque Paulo ele fala que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue. Em outras palavras, a nossa batalha não é contra o ser humano. A nossa batalha é contra os principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Então sabemos que Deus ele permite que o mal domine. Deus permite que o mal age. Porque é Ele que está permitindo. O Deus Todo-Poderoso está permitindo e permitiu no passado. Não podemos nem falar do que aconteceu com o povo judeu. Não podemos nem citar o nome, né? Para não ser punido aqui na plataforma. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Que Deus tenha misericórdia do seu povo aqui na terra e que possamos entender que a vontade dEle é que vai prevalecer, não é a vontade do homem nem da mulher. Não adianta você ficar procurando uma brecha, procurando alguma coisa para tentar justificar o que é injustificável. Deus faz acontecer todas as coisas. E essas nações que estão se unindo lá, Estados Unidos, quem está vendo aí o que está acontecendo, as outras nações se levantando contra os Estados Unidos, outras nações se juntando com o Irã. Olha, no meu ponto de vista, no pouco entendimento que eu tenho da palavra de Deus, eu estou entendendo que Deus está preparando já o território para a batalha final, que é no Vale do Megido. Ou Megido, cada um fala do jeito que quer, né? Cada um quer ser mais importante do que o outro, cada um quer falar mais difícil do que o outro, cada um quer mostrar que é mais poliglota, mais refinado do que o outro. Para mim é Megido, para outro é Megido, entendeu? Cada um quer ser a cereja do bolo, mas a verdade é que Deus está preparando a batalha final, que vai ser no Vale do Megido. Gog e Magog, príncipe-chefe de Tubal. São 10 nações que irão estar unidos com o Irã, com a China, com a Rússia. São 10 nações que vão marchar em direção a Israel, com o intuito de banir a nação
que é menor do que o estado de Curitiba aqui no Brasil. Entendeu? Que é a capital da minha terra natal, o Paraná. É um país pequeno, mas é um país que tem a promessa de Deus que jamais será destruído. Então Deus não vai permitir a destruição total de Israel, mas Deus vai permitir que algumas coisas comecem a acontecer de agora em diante em Israel. Ataques, bombardeio, temos isso acontecer. Mas tudo isso está aqui, ó. Está aqui na palavra de Deus. E essa palavra não volta vazia para Ele. Eu vou voltar a comentar em outra live sobre o Irã, entendeu? Que é o islamismo está em uns 4 cantos da terra, pessoal. Eu vou continuar falando sobre o Irã, a antiga Pérsia, que é o Irã atual de hoje. Eu vou continuar falando para vocês em outra live. Eu já agradeço a sua paciência de ter estado comigo até agora. E já agradeço desde já também o seu compartilhamento e a sua bênção sobre a nossa live. Abençoe o nosso trabalho, porque nós fazemos com carinho e com amor. O nosso intuito aqui é manter você bem informado, tanto na parte espiritual como na parte também geopolítica. Ok? Então Deus abençoe. Alguém pode dizer o seguinte, que a política e religião não se mistura. É por isso que o mundo está desse jeito aí, pessoal. Por isso que o mundo está desse jeito. Temos que saber discernir as coisas. Entendeu? Assim como essa água aí, que você está vendo. Ela simboliza o quê? O Espírito Santo de Deus. Sem a água, nenhum ser humano consegue sobreviver. E nem animais, nem os peixes conseguem sobreviver sem a água. Assim é eu e você. Nós não conseguimos sobreviver sem a presença desse Deus. E Deus está falando comigo e com você. Eu sou Deus que crio todas as coisas. É eu que estou permitindo o que está acontecendo lá no Irã, na China. Sou eu que estou no controle na Venezuela, na Nicarágua, em Cuba, aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Sou eu, o Senhor. É Ele que está no controle. Não vamos honrar Deus estranho, não. Vamos honrar o nosso Deus, porque Ele está acima de todos os deuses com letra minúscula. E o nosso Deus é com letra maiúscula. Deus te abençoe. Fique na paz. Deus é contigo e você vai vencer. Eu irei vencer. Nós venceremos em nome do Senhor Jesus. Forte abraço do seu irmão em Cristo, Apóstolo Martins e Bispa Roseli. Shalom, Adonai.